Bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Fala Sério, continuando a entrevista com Alberto Simonetti Neto, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Amazonas. Neto, no bloco passado nós fizemos uma pergunta para você, o porquê de tanta reprovação no exame da Ordem aqui no Amazonas, e eu acho que também em boa parte do Brasil. Queria que você me desse um pouco desse parâmetro, um pouco, qual a sua opinião sobre esse assunto? Paulo, o grande problema da reprovação do exame de ordem é a falta de qualidade do ensino jurídico superior, né? Durante muito tempo, durante 8 anos, o crescimento do número de faculdades de direito saiu de 250 faculdades para 1.000 em 8 anos, né? E isso fez com que a qualidade inevitavelmente fosse diluída, porque é impossível você manter 1.200, como está hoje, quase 1.300 instituições de ensino superior com uma qualidade que autorize, né, o bacharel que terminou seu curso a praticar a advocacia. Uma coisa é você se formar em direito. Você tem uma gama de situações que você pode enfrentar. Outra coisa é você querer ser advogado, ser detentor de poderes para praticar atos relevantíssimos na vida de um cidadão. Você tem que ter aquele conhecimento mínimo para começar a sua atividade, para começar o trabalho sem causar prejuízo a terceiro. E é por isso da razão imprescindível do exame de ordem, né? O exame de ordem não é um bicho de 7 cabeças, ele é um exame que mede a capacidade inicial para a advocacia, né? E quem não evidentemente tem um conteúdo, criou-se essa imagem do exame de ordem e acaba prejudicando pessoas que têm conhecimento, mas que por nervosismo, né? Por nervosismo não conseguem alcançar. Eu sempre digo, nas provas que eu compareço do exame de ordem, eu sempre disse, olha, não vão se auto-reprovar. Grande parte de vocês aqui hoje, por um conteúdo emocional, vão se prejudicar. Não tem razão disso, né? Parece que a pessoa está entrando assim, aquele medo, né? Aquela verdade, sensação. você não concorre com ninguém, você concorre com você mesmo, né? Então, é preciso ter concentração. Às vezes acontece um acidente, não passa, né? Estuda. Eu vou entregar até o término do meu mandato, contando com o mandato que eu fui vice-presidente, 5.000 carteiras. Eu vou ter entregue 2.000 no mandato do Fábio Mendonça e entregarei aproximadamente mais 3.000 carteiras. Então, vou entregar 3.000 carteiras. E eu vejo a emoção que é receber a carteira do advogado. Pessoas que acreditam na advocacia, algumas delas não passam no primeiro exame, mas vão lá, estudam, persistem e mostram que têm capacidade de receber a carteira do advogado, né? Então, o presidente Marco Vinícius iniciou uma verdadeira batalha contra esses cursos sem condições, né? Houve o fechamento do protocolo de pedido de criação de instituição superior no MEC, com relação aos cursos de direito, né? E ele é um grande guerreiro nessa luta aí pelo aumento da qualidade no ensino jurídico superior. Muito bem. Neto, você como advogado criminalista, queria que você me colocasse aqui qual foi o grande desafio na sua vida como advogado criminalista, desde a época que o tio Simonetti foi para o céu e você teve que continuar esse legado junto com o Beto lá no escritório. Paulo, eu nasci, quando eu me entendi, eu já me entendi dentro da advocacia criminal, né? Meu pai sempre foi advogado criminal, então eu tinha uma intimidade muito grande com o tema, com essa atuação. Por um lado, com tudo aquilo que eu recebi do meu pai, desse legado, foi um caminho mais fácil para mim. Por outro, a responsabilidade contrabalançou esse caminho, porque a responsabilidade veio muito grande, né? Você tentar suceder um nome como foi o nome do meu pai, é uma responsabilidade, um peso muito grande. Nós temos tentado esse desafio dia a dia, né? Honrando na honestidade, na ética, no trabalho,
meu estudo. E eu digo que eu já me fizeram essa pergunta, já participei como advogado, na qualidade de advogado, de problemas seríssimos retratados na imprensa, mas para mim não me impressiona esse tipo esses grandes casos. Todo caso para mim é importante, porque traz um problema humano a ser resolvido, né? Então, eu procuro responder essa pergunta, dizer o seguinte, que para mim, todo cliente que chega comigo para resolver um problema, ele tem que ser tratado da mesma forma, com a mesma importância, e ter ele, na minha história, como um cliente igual a qualquer outro. Tá entendendo? Para que eu possa ser justo e ético na minha profissão. Neto, às vezes não é fácil ser advogado criminalista, né? Às vezes, casos de repercussão nacional chegam ao advogado e esse tem que defender as causas. E muitas pessoas, às vezes, não entendem que a pessoa só pode ser julgada quando tiver o trânsito em julgado e o advogado está ali para poder ver todas as formas necessárias, mediante as provas, para que essa pessoa possa ser inocentada no total ou em parte parcial do crime. Queria que tu pudesse comentar como é que você vê essa situação em em relações jurídicas em que a sociedade olha de uma forma que não é muito legal o advogado que defende algumas pessoas. A nossa sociedade, Paulo, ela é uma sociedade muito traumatizada com a criminalidade, né? Então, ela tende a colocar a culpa das mazelas humanas em muita gente. E um dos protagonistas da prestação jurisdicional, nos casos criminais, é o advogado, né? E às vezes o advogado sofre esse tipo de injustiça, porque a sociedade confunde a defesa que o advogado faz daquele que está sendo acusado com a defesa do crime que foi praticado, ou do suposto crime que foi praticado, né? É preciso entender que às vezes o advogado ele tem total liberdade para isso. A defesa tem que ser irrestrita, a defesa tem que ser ilimitada, né? Mas às vezes as pessoas esquecem que nem sempre o advogado está buscando que a pessoa seja absolvida. E essa absolvição que fica na mente das pessoas dá uma sensação de que o advogado busca impunidade. Não, o advogado está ali para buscar justiça, né? Para buscar justiça. Nem sempre se busca absolvição. Você pode. A injustiça de uma condenação com uma pena exacerbada, ela não tem diferença de uma condenação injusta, né? Você pode ter que ser condenado a 1 ou 2 anos e ser condenado a 6. Esse excesso de pena, ele causa um erro judiciário, uma injustiça tão grande quanto uma condenação indevida. E é o advogado que está ali para alertar sobre isso, né? O advogado que advoga, evidentemente, para quem está sendo acusado de um crime, às vezes a acusação é de um crime bárbaro, mas é preciso que se tenha paciência para que o sistema que é previsto no nosso ordenamento jurídico se concretize, que é o devido processo legal, com a ampla defesa, né? O julgamento, os recursos e até o trânsito em julgado. E a pena está na lei, né? Não existe pena aleatória, todas as penas estão disciplinadas. E é aquela pena que quem cometeu o crime deve ser imputado e deve ser condenado se realmente for considerado culpado com trânsito julgado. Outras penas que não estão previstas, como essas críticas, como toda essa celeuma que se cria em torno de determinada situação, não estão previstas em lei. Então, o que está errado é isso, e não defender quem tem que ser defendido. Muito bem. Neto, eu estava pesquisando um pouco para a gente poder fazer essa entrevista e eu vi uma notícia de março deste ano que o Ministério Público Federal estava apresentando uma proposta anticorrupção. E nela estava previsto que eles poderiam usar provas ilícitas nos processos. Como é que você, como advogado criminalista e como presidente da OAB aqui do Amazonas, enxerga isso? Eu pessoalmente, ainda não houve uma manifestação oficial de todo o sistema OAB com relação
a esse ponto específico, mas a minha apreciação pessoal disso aí que é um absurdo, né? Você não pode querer contrabalançar, direitos e garantias da Constituição para beneficiar uma investigação criminal, né? Isso é colocar, na minha opinião, rasgar a Constituição Federal. Colocar todo abaixo um sistema de garantias, um sistema de proteção do cidadão, que é geral, que é para todos os brasileiros, né? Que é um rapazinho que acabou de inteirar 18 anos e agora vai ser imputável, jogar fora tudo isso em benefício de uma investigação específica que se quiser fazer num determinado caso. Não se pode fazer isso, né? Não se pode fazer isso. As garantias constitucionais têm que ser mantidas irretocáveis, como uma proteção para todo cidadão, né? Todo cidadão tem direito a ter... Eu acho que eu sou um parceiro enquanto diretor de uma entidade como a OAB, parceiro do Ministério Público. O Ministério Público do Amazonas tem pessoas de qualidade técnica sensacionais, né? E isso é uma proposta nacional, não é do A ou do B, do Ministério Público, mas dentro do meu direito de discordar, dentro do que eu já vi na experiência da minha advocacia criminal, eu vejo isso como um despropósito. Eu também não acho legal, até porque, como eu disse, eu acho que é rasgar a Constituição brasileira, né? E a segurança dos direitos de cada pessoa. Como é que você vê essa discussão que está há muitos anos no Congresso Nacional sobre a redução da maioridade penal? Isso é um grande equívoco, né? Primeiro, que o fundamento da tentativa de redução da maioridade penal ele é equivocado, porque ele tem como princípio a redução da criminalidade. Na verdade, pelo contrário, tecnicamente, quando se cria mais potenciais criminosos, se aumenta as pessoas que podem cometer crimes, né? Então, para mim é um despropósito. Não tem função, não se resolve. Política criminal não se resolve com medida paliativa. É preciso ter uma grande discussão nacional e a criação de um plano de política criminal unificado no Brasil inteiro, né, que possa realmente resolver o nosso problema de política criminal. Não é encarcerar. Se encarcerar, Paulo, resolvesse o nosso problema, diminuísse a criminalidade, os secretários de justiça todos eram engenheiros, porque eles só serviriam para construir presídio, né? E, na verdade, política criminal começa com iluminação pública. Estatisticamente, onde tem mais iluminação pública, tem menos crime violento. Ninguém se apercebe isso, né? Então, começa-se assim a política criminal, pensando no que realmente reduz crime. O que reduz crime é educação, o que reduz crime é saúde. A falta de toda essa estrutura do Estado que causa desesperança na população, né, é que causa o crime. Não é a idade do criminoso que vai resolver o problema. E tem uma outra questão também muito importante, que ninguém quer discutir, que é uma questão científica, né? Cientificamente, o córtex pré-frontal no cérebro, ele só fica maduro perto dos 18 anos. Então é evidente, né, que antes disso, aquela pessoa está propensa, né, a não cumprir o que determina a lei. Então, é uma crueldade até reduzir a maioridade penal, sabendo desse dado científico que tem relevância fundamental para esse caso. Tem um terceiro ponto que não se fala muito também, quando se pensa na redução da maioridade penal, que é ver esses delinquentes, essas crianças que são levadas pela criminalidade à delinquência, no caso aos atos infracionais, né, que menor de 18 não comete crime,
eles são levados a essa criminalidade. Todo mundo pensa em reduzir a maioridade penal para poder alcançar, né, e punir esses infratores. Mas não são só eles os brasileiros. Eu tenho outros jovens brasileiros que não são habituais na prática de ato infracional, né? Você imagine um rapaz estudioso de 16 anos, um menino obediente, que se envolve num único problema na vida dele, né? Se envolve num problema. Havendo a redução da maioridade penal, a imputabilidade alcançará esse rapaz. E ele é um brasileiro igual o outro. E ele não cometeu ato infracional nenhum, ele se envolveu num momento na vida dele, num ato daquele, na verdade. Então, veja a injustiça com esse rapaz que foi criado, bem criado. Então, nós não podemos querer, nós não podemos querer mudar impactantemente a legislação como numa situação dessa para atender repercussão de mídia. Né? Isso são repercussão midiática, não tem fundamento científico, não tem fundamento social, não tem fundamento criminológico. Então, assim, resumindo, eu sou frontalmente contra a redução da maioridade penal. Fazendo um link entre uma coisa e outra, e desculpa a ignorância, mas é apenas uma pergunta para tirarmos dúvida. Você não acha que é errado uma pessoa que tem 16 anos ou 17 anos ter direito ao voto facultativo? Ele vota se quiser, mas ele está votando, elegendo uma pessoa para dirigir a sua cidade, o seu estado, o seu país. E, de repente, colocando uma pessoa para dirigir a sua cidade, seu estado, o seu país, um criminoso, uma pessoa que vai ser corrupto, isso aqui ou aquilo lá. E, ao mesmo tempo, olhando para o lado penal, ele não pode sofrer as sanções de crime por ser menor de idade, menor de 18 anos. Existe algum parâmetro, Neto? Eu fiz essa pergunta porque entre a parte do direito civil e a parte do direito penal, onde é que eles se encontram? Ou eles não se encontram? Eu acho que não tem, nesse caso específico do voto facultativo, eu acho que não tem relação, porque um treinamento para a cidadania, né? O que se ocorre? Não é uma questão de controle que você está admitindo, não. Ele já é adulto com 16 anos, não tá se dizendo isso. Está dizendo o seguinte, nós estamos amadurecendo mais cedo, né? Mas não significa que quem tem 16 já tenha a possibilidade de ter o mesmo controle. Por isso que é facultativo. Você, para se tornar um cidadão, você influencia na sociedade votando ou sendo votado. Perfeito. Né? Então, eu digo que o voto facultativo é um treinamento para essa cidadania. Né? Entendi. É um treinamento para essa cidadania. Eu não vejo com relação a 18 anos, a maioridade penal, eu não vejo. Até porque a consequência de votar errada, né, é uma consequência de opinião, do que você acha de determinado político. Eu não vejo como um crime eleger um mal político. Até porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. O que vai ser no futuro. Né? Essa pergunta eu fiz também porque, consultando a internet, a gente vê alguns comentários de algumas pessoas tentando dizer o seguinte: poxa, aquela pessoa pode eleger uma pessoa que pode destruir uma cidade, assaltando, sendo corrupto, isso aqui, aquilo lá, e se ele poder cometer um crime, não vai ser... Mas eu acho que não tem... Eu acho que não tem justificativa esse argumento, porque historicamente quem vem escolhendo os maus políticos são os maiores de idade, não é verdade? Então, querer atribuir ao voto facultativo o erro na escolha de uma eleição, até porque eu acredito que não seja impactante a quantidade de voto facultativo a mudar o rumo de uma eleição. Né? A quantidade de jovens que facultativamente votam, eles são muito grandes, mas não, eu acho salutar, eu vejo como salutar esse treinamento para a cidadania que é o voto facultativo aos 16 anos. Vamos acreditar nessa juventude. Né? É o seguinte, no próximo bloco, eu quero abrir o próximo bloco fazendo uma pergunta para você sobre aborto. Fechado? Tudo bem. Bacana. Não saia daí.
No terceiro bloco, nós vamos conversar um pouco mais aí sobre esse sistema jurídico aqui do Amazonas, do Brasil, falar sobre aborto, falar sobre OAB, e eu conto com a sua audiência. Então, no próximo bloco eu aguardo você.